Salve pessoal! Ontem, no dia 29 de janeiro, o Banco Central, o Copom, aumentou em 1 ponto percentual a taxa Selic, a taxa básica de juros. O resultado disso é que hoje o Brasil carrega a honra de ser o segundo país com a maior taxa real de juro do mundo, que é a Selic descontada da inflação. A discussão que eu pretendo trazer aqui é o que isso significa na prática para o Brasil e, mais do que isso, o que significa o teatro que o governo Lula estava fazendo em relação ao Campos Neto e se o teatro acabou ou não agora com a posse do Galípolo. Recentemente eu fiz um vídeo debatendo o tema, trazendo o vídeo que o Ciro Gomes fez sobre o tema, que eu acho que foi um vídeo bom e importante para a gente pensar a conjuntura. E essa que foi a primeira reunião agora com o Galípolo presidindo o Banco Central é a prova de que, na verdade, de fato, o teatro acabou e a política de juros altos continua com todo vapor. Primeiramente, a gente precisa entender qual que era o discurso por trás da militância do governo, qual que era o discurso governista em relação à política de juros altos em todo o governo Lula, e basicamente durante a gestão do Roberto Campos Neto, do bolsonarista Roberto Campos Neto. O discurso era: Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro e por isso ele representa interesses do mercado financeiro, interesses do baronato rentista. E isso de fato sempre foi verdade, esse discurso era verdade. Mas qual que é o discurso despolitizante do PT e do governo Lula? Todo o problema da política de juros altos estava aí, na indicação do Campos Neto para o Banco Central. A indicação de um novo presidente do Banco Central iria reverter essa política de juros altos, mas que ao mesmo tempo não dava para demitir o Campos Neto, porque a correlação de forças não deixava. Nem quero responder esse argumento aqui nesse vídeo, apesar de ser um argumento também falso, mas basicamente era isso que estava posto. A política de juros altos não era problema do governo, não era culpa do governo, era culpa do governo anterior e da indicação do Campos Neto e dos diretores do Banco Central. E a partir do momento que o Copom se revitalizasse com as indicações do PT e com a indicação da presidência do Banco Central do PT, isso melhoraria. Os mais atentos sabiam desde o início que isso não passava de uma mentira, não passava de um argumento falso do governo para justificar a política de juros altos que estava sendo colocada em prática e continua sendo colocada em prática. Agora, eu não sabia, eu até comentei aqui no último vídeo sobre o tema, que eu não sabia se o governo Lula, a partir do momento que o Galípolo assumisse e desse continuidade à política de juros altos, eu não sabia se o argumento da militância governista e do governo Lula seria que o Galípolo ou traiu a confiança do Lula e está dando continuidade a uma política neoliberal, ou se o governo iria, e o governismo, a militância do PT, iria parar de falar sobre o tema, iria ignorar o assunto dos juros altos, e é isso, Eu não sabia quais das duas opções seriam colocadas em prática. Foi uma terceira, pior. Eles estão inventando uma fake news, porque é disso que se trata, sem nenhuma comprovação prática, sem nada, absolutamente, de que esse aumento de juros de 1% já teria sido contratado pelo Campos Neto na última reunião do Copom e que o Galípolo, portanto, não teria opção, não teria alternativa nenhuma a não ser o Galípolo e os diretores do Banco Central não teriam alternativa. Eu já volto a falar sobre o tema, mas fato é que agora está impossível sustentar o teatro que foi sustentado durante desde a posse do governo Lula em 2023. Todo mundo que acompanhou a política brasileira sabe que o Lula quase que diariamente fazia suas bravatas contra o Campos Neto, contra os juros altos, contra a presidência do Banco Central, dizendo que ele estaria, e de fato estava, sabotando o país, sabotando o desenvolvimento nacional, a industrialização, sabotando a economia popular, sabotando as famílias brasileiras e por aí vai. De fato, esse discurso era todo verdadeiro. O despolitizante aqui é colocar toda essa culpa na pessoa do Campos Neto e não na política neoliberal, que agora continua sendo colocada em prática pela nova diretoria do Banco Central e pelo novo presidente do Banco Central. Ou seja, isso mostra que, na verdade, diferentemente do discurso do governo de que o Campos Neto estava sabotando o desenvolvimento do Brasil, muito pelo contrário, existia ali uma unidade política e ideológica entre o Haddad e o Campos Neto, entre o governo Lula, o Ministério da Fazenda e o Campos Neto. De um lado, uma política fiscal contracionista, uma política de corte de gastos, de ataque aos trabalhadores, de ataque ao BPC, ao salário mínimo, a política de valorização real do salário mínimo, ao abono salarial
e a demais direitos sociais, benefícios sociais. Tem um monte de vídeo aqui no canal sobre o tema. E de outro lado, uma política de juros altos que estava sendo tocada pelo Campos Neto e pela diretoria do Banco Central e que agora segue intacta. Era uma unidade política em torno do projeto neoliberal que estava sendo colocado em prática e que agora vai continuar sendo colocado em prática. Para não atrapalhar esse projeto neoliberal, a indicação do Galípolo foi feita com uma garantia muito clara para o mercado de que esse projeto de juros altos continuaria sendo colocado em prática. O resultado é que já na primeira reunião do Copom, depois da posse do Galípolo, a gente já tem um aumento, e desculpe o termo, pornográfico dos juros aqui no Brasil. A gente tem hoje a segunda maior taxa de juros real do mundo, a gente está atrás só da Argentina, do Milei, né? A taxa básica de juros, que é a Selic descontada da inflação. Enquanto isso, a gente tem uma mentira do campo governista, que eu havia comentado rapidamente, profundamente despolitizante, repetida por Glaze, por Lindbergh Farias, o deputado que agora vai ser líder do governo. Inclusive, Lindbergh Farias, que era crítico ao governo, até pouco tempo atrás, era crítico, por exemplo, ao arcabouço fiscal, o novo teto de gastos, mas que agora mudou o tom, abrandou o discurso. Mas a mentira de que o aumento da Selic já estava contratada pelo Campos Neto. Vou colocar aqui na tela, para a gente dar uma olhada, um gráfico. Vou colocar aqui na tela rapidamente. Bom, aqui no site da CNN, a gente tem esse gráfico. Evolução dos juros no Brasil, no país, né? O que é interessante de assistir aqui? Duas coisas. Primeiro, a autonomia do Banco Central, ela foi aprovada aqui, em fevereiro de 21. Automaticamente os juros começam a explodir de tanto crescer, né? Então, esse é um primeiro ponto crucial aí para entender o crime que foi a autonomia do Banco Central. Aqui, então, houve uma tendência de alta nos juros, uma tendência altista nos juros, que foi revertida de maneira completamente insuficiente e de maneira que não expressa nenhum tipo de bondade do Campos Neto ou da diretoria do Banco Central, mas que foi revertida de maneira insuficiente no pequeno período de tempo aqui, de junho de 23 até maio de 24. Depois disso estagnou por um tempo e se retoma a tendência de alta. Importante de checar aqui, fora que a autonomia do Banco Central coincide com a alta dos juros. Existe um fato aqui inegável, que a Selic, os juros no Brasil, crescem na mesma proporção de que cresce a quantidade de indicados do governo Lula no Banco Central. O meu medo aqui, e que eu acho que vai se expressar na prática, isso foi dito pelo economista Davi Decache, é que a tendência de baixa, uma tendência baixista, do Campos Neto, uma tendência insuficiente, antipopular, antinacional, entreguista, neoliberal, do Campos Neto, que era assim um sabotador do desenvolvimento do país, que era assim um sabotador do país, que era um inimigo do Brasil, mas a tendência de baixa que era colocada em prática pelo Campos Neto de maneira insuficiente, seja revertida agora, e me parece que é isso que está sendo colocado em prática, por uma tendência de alta do Galípolo. Isso demonstra essa unidade, primeiro, que eu disse que existe entre Campos Neto, Galípolo e Haddad, uma unidade em torno de um projeto neoliberal e que a política de juros altos vai ficar intocada nos próximos meses de presidência do Galípolo, né? Já é falado, inclusive, sobre juros em 15%, a Selic em 15%, o que, enfim, é criminoso, né? Mas passa batido aí, inclusive pela própria esquerda. Mas, enfim, voltando aqui para a tela, então, basicamente esse teatro que eu estou dizendo aqui da luta contra o Campos Neto sempre foi muito conivente para o projeto que o governo Lula queria colocar em prática, que é a continuidade de um projeto neoliberal. Então, durante todo o governo Lula, o Campos Neto teve uma política de juros altos, claro, aumentou sempre no máximo 0,5%, né? Exceto na última reunião, que o Galípolo já tinha se nomeado, e agora a tendência de alta de 1 ponto percentual já é colocada em prática. Isso está em completo acordo com a política fiscal que vem sido colocada em prática pelo ministro Fernando Haddad, uma política de cortes, uma política de ataques aos trabalhadores, uma política de ataque ao BPC, mais de 300 mil BPCs já foram bloqueados no Brasil, uma política de ataque à política de valorização real do salário mínimo, que agora está limitado pela banda do novo teto de gastos, do novo arcabouço fiscal, de ataque ao abono salarial e por aí vai. A compreensão que hoje a gente precisa ter sobre o cenário do Banco Central, da política de juros altos, é que está sendo colocada em prática hoje uma continuidade do projeto do Campos Neto e não um rompimento com este ou uma inversão
na política de juros altos. Muito pelo contrário, ela tem sido aprofundada com ainda mais potência do que com o próprio Campos Neto. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. Quero pedir para que todos sigam as nossas redes sociais, sigam as minhas redes sociais pessoais, que estão todas aqui na descrição. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.